Em discurso como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes defende as urnas eletrônicas e reforça que liberdade de expressão não pode ser confundida com liberdade de agressão. Durante o pronunciamento, o magistrado, que estará à frente então da corte durante as eleições de outubro, fez questão de destacar a eficiência do sistema eleitoral brasileiro. Além disso, Moraes criticou as fake news e a desinformação. A cerimônia de posse foi acompanhada pelos demais ministros do TSE, além do presidente da República, Jair Bolsonaro, e pelos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco e do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Entre outras autoridades, também participaram da solenidade os candidatos à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Ciro Gomes, do PDT, e Simone Tebet, do MDB. Ainda estiveram presentes os ex-presidentes José Sarney, Dilma Rousseff e Michel Temer. Ao longo de seu discurso, Alexandre de Moraes destacou o papel do TSE na realização das eleições e defendeu a democracia como único regime político em que o poder emana do povo. A Justiça Eleitoral atua com competência e transparência, honrando e continuará a honrando sua histórica vocação de concretizar a democracia, a vocação pela democracia e a coragem de combater aqueles que são contrários aos ideais constitucionais e aos valores republicanos de respeito à soberania popular, permanece nessa Justiça Eleitoral e nesse Tribunal Superior Eleitoral. Alexandre de Moraes também fez questão de frisar que liberdade de expressão não pode ser confundida com liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, de destruição das instituições, de destruição da dignidade e da honra alheias. Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos de ódio e preconceituosos. A intervenção da Justiça Eleitoral, como afirmei anteriormente, será mínima, porém será célere, firme e implacável no sentido de coibir práticas abusivas ou divulgações de notícias falsas ou fraudulentas, principalmente daquelas escondidas no covarde anonimato das redes sociais. Na mesma cerimônia, Ricardo Lewandowski foi empossado como vice-presidente da Justiça Eleitoral. Ele e Alexandre de Moraes ficam no comando do tribunal até 2024. Olha, já falei aqui ontem, vou repetir aos nossos ouvintes porque acho uma questão importante. Eu nunca vi uma cerimônia de posse do presidente do TSE desse tamanho. Ares de entrega do Oscar. Tinha tapete vermelho. Eu não estou exagerando, tinha tapete vermelho. Cerimonialistas preocupados com os mínimos detalhes. Deu até uma pequena confusão lá, porque a Dilma não quis ficar do lado do Temer. Então até essa fofoca de bastidor tinha. Então, status de uma coroação. De verdade mesmo. Né? Então, isso mostra o quê? Por que isso está tão grande? E até na minha opinião, na minha modesta opinião, uma cerimônia desnecessária. Porque é uma questão burocrática, jurídica, toma posse, legal. Vamos tocar o trabalho. Ele não é um líder de Estado, mas pareceu que era. Tinham mais de 20 governadores. Todos os ex-presidentes, exceto o Collor. E por quê? E por que tudo isso? Porque o eixo do poder está deslocado, amigo. E essa é a prova. Está aqui o Pedroso, que é sociólogo, pode dizer isso melhor do que eu. A prova que o eixo do poder está deslocado é que a cerimônia de posse do presidente do TSE, que é a figura emblemática que é o Alexandre de Moraes, reuniu tanta gente e tanto poder. O poder está lá e as pessoas reconhecem isso. E aí eu vejo outras análises lá do pessoal que faz parte do consórcio de imprensa falando o seguinte: não, mas veja, porque ele é o defensor da democracia. Então, esse pessoal, inclusive, está acreditando todo esse poder na figura desse mártir. Estão criando um mártir de uma confusão que não existe, pelo menos na minha opinião. Não há nenhum ataque à democracia. Há questionamento sobre o processo eleitoral, sobre a transparência? Isso há. Isso há. Mas não tem nenhum batalhão nesse momento se deslocando para nenhum lugar para tomar poder, Pedroso.
ou eu vivo em outro mundo que não dessas pessoas. Não tem tanque na rua, tem? Foi fechado o Congresso? Foi fechado o Supremo? Não. Tem falas desconexas? Tem. Tem malucos isolados que falam besteiras? Tem. E eles têm que ser reprimidos, inclusive. Sempre falo aqui. Quem pede para fechar o Supremo, na minha opinião, é idiota. Agora, não há algo organizado. Não há algo organizado. Então, esse espantalho que colocaram aí para validar uma narrativa, ele não existe, é só um espantalho. E para terminar essa análise aqui, eu quero chamar a atenção, e passou batido na imprensa isso, a fala do novo corregedor-geral eleitoral, que é o ministro Mauro Campbell Marx. Corregedor, preste atenção nesse cargo que é muito importante. O corregedor, ele corrige, inclusive, atos do próprio presidente da corte. É a função dele, inclusive, ficar de olhos abertos e falar, ó, tá errado aqui. Ele corrige todos, inclusive o presidente da corte. Mas veja se a fala que ele fez o dá independência para qualquer coisa. Ele chegou lá a rasgar elogios pessoais ao Alexandre de Moraes, e o que me chamou a atenção é que ele invoca características que nada tem a ver com o mundo jurídico. E eu tive o trabalho de ver a posse toda. O Campbell diz que o Alexandre de Moraes era a pessoa ideal nesse momento para assumir o TSE. Abro aspas aqui. Esse tribunal está no coração do povo brasileiro e, a partir de hoje, Vossa Excelência, o Alexandre de Moraes, assumirá a liderança maior da democracia brasileira. Fecho aspas. É isso que disse o Campbell, que continuou que o Alexandre seria uma forma muito peculiar da benigna interferência do destino em nossa história recente. Olha as palavras que ele usou. E aí ele justifica dizendo o seguinte, porque o Alexandre, ele tem a disciplina de um lutador de Muay Thai. Você veja que a Constituição pede notório saber jurídico e reputação ilibada. Agora, para o corregedor, o que garante mesmo o Alexandre está no lugar certo, segundo ele, é a formação da disciplina de um lutador de artes marciais. Isso não é pouca coisa. E aí fez um discurso dizendo, ó, porque ele tem 2 filhos gêmeos em casa e mesmo assim passa noites e noites a fio escrevendo suas teses. Ou seja, estão criando uma narrativa de um semideus. E eu tenho medo disso, porque quando o judiciário vira esse jogo de compadrio, o Brasil perde. Porque hoje é o seu amigo que está lá. Amanhã o jogo vira e pode não ser mais o seu amigo, ou o seu amigo deixa de ser seu amigo e vira inimigo. E aí o jogo muda e o mar pode virar. Não é bom o momento que vivemos. As palavras escolhidas pelo Campbell, as palavras escolhidas por alguns veículos de imprensa, elas não são aleatórias, elas são escolhidas absolutamente a dedo. Quando eles ressaltam essas características belicosas, beligerantes, de quem gosta do conflito, ou se a gente fosse utilizar uma analogia do futebol, essa característica de trombador do Alexandre de Moraes, eles estão justamente querendo reforçar, olha, se tem alguém capaz de enfrentar alguma coisa, é o Alexandre de Moraes. Ele não tem medo de enfrentar. Ora bolas, eu não sabia que juiz precisava enfrentar nada. Eu sempre entendi que o juiz ele precisa tomar ciência dos fatos, ponderar a respeito dos fatos e decidir baseado nos fatos e nas leis. É ponto, é isso, esse é o papel dele. E nenhum tribunal está no coração do povo, de povo nenhum. O que pode estar no coração de um povo é o princípio da justiça, é o princípio da liberdade. Agora o tribunal ele deve manifestar isso que o povo espera. Agora está no coração, é o grande baluarte da defesa, muito longe disso. Agora, seguindo para o campo absolutamente da análise, o que a gente tem que entender é o seguinte, ontem foi um recado do sistema político. O Alexandre de Moraes, ele representa ali no Supremo Tribunal Federal a representação do sistema político. É absolutamente isso. Por isso que ele conseguiu juntar, olhe bem, o Temer, a Dilma, o Lula, Fernando Henrique, ele conseguiu ali reunir a nata dos ex-presidentes, justamente inclusive aqueles que têm um conflito. Ele foi nomeado numa vaga que deveria, pela ordem, seguir se a Dilma não tivesse sofrido impeachment, ela indicaria, e ela estava ali.
não quis sentar do lado do Temer, mas estava na mesma cerimônia. Por quê? Porque eles têm todos um objetivo comum, que é enfrentar e fortalecer esse discurso. E diferente de outras pessoas, a mídia também se incomodou, Mark, com a postura do próprio presidente Bolsonaro. Eles esperavam que ali ele fosse aplaudir ou se constranger. Ele se manteve firme ali com seus pontos e princípios, e agora a gente precisa acompanhar. Espero que o discurso que o Alexandre de Moraes fez, que a interferência era mínima, se confirme. Agora, que ele não confunda essa posse, que deveria ser meramente burocrática, como uma unção de alguém que vai determinar o que é verdade e o que é mentira, porque isso ficou ali tangenciado no discurso dele. Agora às 7h50. Repita.